Boa noite. Estou tentando tirar esse reflexo aqui dos meus óculos, mas está complicado. Porque essa tela azul aqui no meu óculos, né? Mas eu não consigo dar aula mais no computador sem fazer uso dos óculos, minha gente. Infelizmente, a idade vai chegando, a demanda, né, pelo auxílio aqui, né, da extensão do nosso corpo, ela aumenta. Se eu não boto os óculos, não adianta, eu fico assim, ó, dá um cansaço que ninguém merece. E aí, Carlinha, tudo bem? Tá, seu telefone, seu microfone ainda tá mudo aí. Desculpa o atraso, eu estava na reunião da escola. Não, tá tudo bem, eu também acabei de me conectar, até esqueci de botar os brinquinhos aqui, deixa eu botar. E aí, Will? E aí, gata, como estamos? Todas de vermelho, só o poder hoje. Estamos aí na luta, pois é, mulher, pra gente botar uma energia aqui, um astral, né? Levantar o astral. Adoro. Estamos aí na luta, gente. Né? Caminhando, às vezes sem pernas até, né? Mas caminhando. É isso aí. Bora na raça, na coragem. Sangue no olho. É tipo isso. Vocês estão bem? Tá tudo bem, família? Tá tudo tranquilo? Uhum. Fico feliz. Continuemos, né, com saúde e batalhando pelo que é nosso. Vamos lá. Olha só, hoje a gente vai dar continuidade, eu vou falar de possibilidades de serviços, tanto no varejo quanto, né, nos clientes finais. Na última aula a gente falou, né, um pouco sobre o que é o shopper, o que não é, algumas das possibilidades, né? A gente discutiu muita coisa, inclusive, né, na última aula. E hoje a gente vai dar continuidade, certo? Antes de eu dar continuidade, dúvidas sobre o conteúdo online, conseguiram chegar até a parte de consumo geracional, como é que foi isso, não conseguiram, como é que está o andamento? Nossa, eu não vi, foi nada. Ainda não, né? Tá, Ainda não, mas vou parar. se Acho que tiver esse fim de dúvidas, semana, já se der tudo sabem. certo, eu passar o Tendo rodo. dúvidas, vocês podem usar esse espaço aqui para a gente conversar a respeito, tá, Carlinha? Tá. Alguma dúvida, algum comentário? Não, eu cheguei na aula 3, né? Mas não terminei ela ainda. Seria correspondente, acho que à aula de hoje. Mas Show. tá tranquilo. Não, bom demais. Deixa eu fazer um share screen aqui, peraí. Ai, mentira, que eu vi a aula 1. Olha, tô doido. Bom, a gente na última aula, só fazendo uma recapitulação, a gente falou sobre, né, expectativas e realidades sobre o shopper, possibilidades de atuação, o passo a passo aí do que é um atendimento a um cliente final, né? Falamos um pouco sobre o cenário pandêmico, né? Essa questão do revenge buying, consumo consciente em termos de pandemia, né? A gente sabe que existe essa vertente, mas que vai existir também uma outra vertente que vai ser o exagero total. A gente nunca tem um único comportamento de consumo, a gente nunca tem uma única vertente. Essa ideia, né, de apontamentos para quem está atuando no mercado da moda, de que as pessoas vão estar, né, numa vibe consciente, consumindo menos, consumindo só moda sustentável, ela existe, mas ela não é a totalidade. Vamos nos lembrar de que as pessoas, né, estão ainda comprando, né, por impulso, de maneira compensatória, considerando as angústias do cenário atual. Tem muita promoção rolando, né, tem muita tentação aí no ar, digamos assim. Então, tem muita promoção, tem muita marca que, infelizmente, está encerrando as atividades e que está oferecendo, então, né, esses produtos a preços muito baratos, marcas, inclusive, que eu gostava, né, uma que na última turma eu trouxe uma ação de vendas, assim, que tinha a ver com o shopper, mas que já encerrou as atividades, que era a Inbox Shoes de São Paulo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né, muitas marcas que agora estão se abrindo para receber, assim, uma pessoa de casa, né, que não é um contratado direto da marca, mas que pode vender e ganhar descontos, né, e ganhar cupons aí, e ganhar com as vendas, tá?
E falando nisso, eu até conversei com aquela minha aluna, né? Ela me contou que ela conseguiu uma espécie de cadastro, assim, nas lojas, né? Renner, C&A, essas lojas todas estão oferecendo uma espécie de cadastro para você atuar como um vendedor da loja mesmo. Então, se você consegue indicar uma venda online, a pessoa preenche com o seu cupom lá, né? E aí você ganha comissão em cima dessa venda, né? Então, tá rolando Por um muito. link, Oi? as pessoas compram por um link ou as pessoas colocam um cupom, né? Olha, a Bianca, ela me explicou isso de maneira muito rápida. O que ela me disse é que ela tem um cadastro em umas lojas. Tá dando um eco aí, não tá? Não, Não? então ok. Deu uma sensação de que estava dando um eco. O que ela me disse? Por exemplo, se você entra lá na C&A e faz um cadastro seu como uma possível vendedora dos produtos da C&A, certo? Então, você tem um código, tipo um código de vendedor, um código de desconto, de cupom, assim, uma espécie de cupom, né? Aí vamos supor, você está vendendo os produtos, né? Você é consultora de imagem, você é shopper, você está vendendo os produtos, né? Você vai direcionar as pessoas para essa compra. A pessoa te procura, fala, estou precisando disso, estou precisando daquilo e tal. Ela vai fazer a pesquisa de produtos, ela vai indicar, olha esse produto, olha isso, olha aquilo, e tá aqui o meu cupom. Aí na hora de pagar, a pessoa ganha um desconto. E Cupom, né? pelo cupom, identifica que aquela venda foi feita pela indicação da Bia. Então, a Bia recebe, entendeu? A Bia é minha ex-aluna, né? Aí ela recebe pela venda também. Essa semana eu achei no Instagram uma menina que ela faz provador da Renner. Aí ela vai na Renner, ela mora em Brasília. Ela vai nas Renners, né, nas lojas, ela prova, ela mostra, ela coloca o link do que ela está provando e ela coloca o cupom dela, o valor e o cupom. Então, assim, Pois é. arrasta para cima e compra aqui nesse link e coloca o meu cupom que você vai ter desconto. É exatamente o que a Bia está fazendo, só que a Bia não está indo na loja. Mas essa menina aí está desenvolvendo uma coisa a mais, né? Que é ir na loja, mostrar o produto de perto, mostrar no corpo, né? Então, isso amplia a possibilidade da venda, tá? O que eu tenho a Um dizer negócio interessante essa Fala. semana que ela conseguiu esgotar uma jaqueta da Renner online. Pois é. Bom, manda o perfil dessa menina lá no grupo, vai ser interessante da gente acompanhar o trabalho, né? O que eu percebo, assim, né? Esse é um trabalho, gente, que a gente vai aliar aí, né? Argumento de venda em relação ao tipo do produto, tipo do tecido e tudo mais, com a comissão, tá? O seu interesse maior é o quê? Ter volume de vendas, né? Não necessariamente o interesse seu é em identificar o perfil do consumidor, identificar objetivos, fazer aquela lista e tal, etc. É uma possibilidade de atuação, tá? Não é a totalidade, né, do processo, tá? O processo do shopper ele é um pouco diferente, assim. Mas nada te impede de também querer atuar dessa maneira. Nesse caso, você está sendo um shopper, né, do varejo, tá? É diferente de um shopper para um cliente final. Porque o shopper para o cliente final, ele não tem como interesse, né, ter comissão sobre as vendas, certo? O shopper para o cliente final, o interesse é em desenvolver esse trabalho de pesquisa de produtos, de planejamento em compras, tá? De seleção de itens para o cliente final. Então, com isso, você já vai ter uma remuneração, né, pelo trabalho, tá? Agora, quando você é do varejo, né, aí você vai ter uma comissão. Luísa, mas eu como cliente, né, tendo um cliente final, eu não posso oferecer esse cupom para o meu cliente, já que ele vai ter um desconto? Pode, mas você vai ter que deixar claro para ele que os cupons que você oferece, você também é comissionado pelas vendas. É legal você fazer isso. Quando eu falo legal, assim, de que é o correto, né? Juridicamente falando, o Wilfa aí me ajuda, né?
A gente tem que constar isso. Por quê? Porque senão é como se você estivesse fazendo um caixa 2 em cima do seu cliente. Você está ganhando em cima de um produto que você está indicando, sem ele saber que você tem o interesse da venda. Vou dar um outro exemplo, gente. Na publicidade, né? Por exemplo, quando você faz uma publicidade, tá? A pessoa tem que ser notificada de que ela está recebendo uma campanha ali, de que há um interesse comercial naquilo ali, entendeu? E se ela não é notificada, isso consta, né, como um abuso em relação ao consumidor, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu trabalhei muito na época que eu dava aula na graduação, né? Houve uma época em que eles criaram um vídeo que era, na verdade, para vender um celular da Nokia, tá? E o vídeo se chamava Perdi Meu Amor na Balada. Vocês chegaram a ver esse caso? Você viu esse caso, Wilfa? Do Perdi Meu Amor na Balada? Depois vocês vão dar um Google nisso aí, tá? Não era nem o caso aqui, mas por que que isso vale para a gente explicar, né, a necessidade da gente ter essa conduta, né, com o nosso cliente final, tá? Porque é a mesma ideia de uma campanha que é feita, né, ou de um interesse comercial que existe numa campanha publicitária. Se isso não é delatado, né, se isso não é dito ao seu cliente, é como se você estivesse, né, escondendo dele aí um dinheiro que você está ganhando em cima dele. Então, isso não é legal, tá? E aí, olha só esse caso do Perdi Meu Amor na Balada. Eles fizeram um vídeo de um cara, como se fosse um vídeo de uma pessoa comum, tá? Falando assim, gente, olha, o cara em São Paulo. Eu estava em São Paulo, eu estava numa balada ontem, eu estava em tal lugar e tal, eu conheci uma menina, assim, assado, cozido e frito, a gente ficou, etc. Na ocasião, eu estava sem a bateria do meu celular e eu pedi para ela o telefone dela, ela anotou num pedaço de papel e eu perdi o papel. E eu tô apaixonado por essa menina, eu fiquei louco por ela e tal. Por favor, me ajuda a encontrar essa menina, não sei o que, etc. E aí esse vídeo começou a circular nas redes, tá? E a galera começou a ter uma comoção com o vídeo. Tipo, a galera começou a ficar louca com a história e tal, que era uma história muito incrível, era um cara que, né, se apaixonou à primeira vista e parará, e a galera começou a compartilhar muito a história e tal. E aí rolou uma espécie de... Aí rolou um outro personagem na história, uma pessoa entrou falando que ia fazer o retrato falado da menina. E aí fizeram o retrato falado, começaram a divulgar nas redes o retrato falado dessa menina. Rolou cartaz em São Paulo, galera, com o retrato falado da menina, do Perdi Meu Amor na Balada. E a galera ficou louca com a história e tal. E no final das contas, qual foi o desfecho da história? Esse cara era um personagem, ele era um ator contratado, foi um perfil fake que foi criado dele, e aí foi criado o perfil no Face e tudo mais, sabe? O retrato falado também foi, né, um personagem que entrou na história e que criou esse desenho dessa mulher. E aí depois veio um outro vídeo de um cara falando assim: nossa, eu tava nessa balada e eu tirei uma foto e pela foto dá para ver que tem lá o número do telefone, sabe? E no meio dessa história, gente, do retrato falado, várias pessoas começaram a, tipo, falar, eu acho que eu conheço essa pessoa, ela trabalha em tal lugar, etc. O cara ia nos lugares, entendeu? Fazia vídeo dele indo lá, levando flores para essas mulheres que ele nem sabia quem era. Uma piração. No final das contas, era uma campanha da Nokia para vender um celular novo e para falar da funcionalidade da câmera no celular, da alta definição. E aí tem um cara falando assim, eu estava na festa e tal, e olha só essa foto aqui. Aí ele, tipo, amplia, assim, no vídeo, aí mostra um número de telefone, e aí a Nokia anuncia. E aí toda a história era fake. Resultado, a Nokia foi processada pelo CONAR. Acho que é CONAR, CONAP, esqueci, agora até esqueci, que é um conselho que regulamenta a atividade publicitária, tá? E o que acontece? Toda publicidade, ela precisa de ser dita, o consumidor ele tem direito de saber, né? A pessoa tem direito de saber que ela está diante de uma campanha, que ela está diante de alguém que tem um interesse comercial com aquela ação, entendeu?
Então, a Nokia ela foi processada e ela perdeu, obviamente, o processo, né? Ela foi punida. Foi uma conta salgada, assim. Por quê? Porque ela enganou o consumidor. Né? Ela criou uma história, ela envolveu as pessoas, sem as pessoas saberem que, de fato, ela estava tendo um ganho comercial em cima daquilo ali. E isso vale, por exemplo, para a regulamentação de atividade, né, comercial de quem é influencer hoje, né? Então tem que ter leis para isso. Não é à toa que foi criado o direito da moda, tá? O fashion law. Não sei, Wilfa, se você sabe dessa vertente dentro da moda, né? Mas existe o fashion law hoje, existem especializações em direito da moda, existe a comissão de direito da moda na OAB. E aí tem vários estudos dentro, né, do que seja, né, essa vertente do direito aí, que vai desde a regulamentação da atividade, né, industrial, até mesmo o direito de imagem, né, de uso de imagem, campanha publicitária, tem uma série de coisas, tá? Então, gente, é a mesma coisa quando um cliente final te contrata e você vai apresentar para ele uma seleção de produtos e ele não sabe que você está ganhando em cima daquilo ali, né? Então, ele tem que saber, certo? Se ele não souber e de alguma forma ele descobrir que todos os produtos que você apresentou, você ganhou em cima disso, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa que a Nokia fez. Você tinha um interesse comercial, ele não sabia disso, né? E aí você meio que fez um caixa dois em cima dele. Então, não é ético fazer isso, tá? Nada te impede de dizer, né? E você pode, inclusive, dentro do modelo de contrato que vocês têm lá no portal, tem lá uma cláusula falando que todos os produtos que você vai apresentar, que você não tem uma comissão por eles, tá? E que se houver, né, uma prova contrária, que você vai responder juridicamente por isso, certo? Então, gente, se você tem, por exemplo, né, Luísa, mas eu quero ter os cupons e tudo mais. Massa, perfeito. O que você vai fazer? Você vai constar em contrato que você recebe por isso, que você tem uma comissão, declara o valor da tua comissão, porque isso é ético, né? A pessoa tem que saber que você tem um interesse comercial. Luísa, mas e aí? E aí, como que fica, né, essa minha questão? Porque eu tenho interesse comercial, mas e o interesse do meu cliente? Quem que eu estou resguardando nessa relação, né? É o meu cliente ou eu própria? Bom, fica a teu cargo, né? Você pode pensar que o seu cliente se beneficia com a ação no momento em que ele tem um desconto que ele não teria se não fosse pela sua indicação, certo? Então, ele tem esse benefício e você tem o benefício da comissão, certo? Como você se sente diante disso, aí é uma outra história, tá? Luísa, Fala, Wilfa. não, só para fazer uma parte aqui, o Bora, contrato... você que tem a área do direito aí, me diga. Então, o contrato, ele é para ser um instrumento que resguarda as duas partes. Exatamente. O contrato, salvo um contrato de adesão, que é aquele contrato que você não só diz assim, I do, né? Eu quero, eu vou fazer parte, que é o contrato quando você vai, por exemplo, comprar um carro, você não negocia as cláusulas, né? Existem contratos onde as cláusulas não são negociáveis. Exatamente. Esses contratos a gente chama de contrato de adesão, você só adere, e com relação à proteção do consumidor diante desses contratos, o Código do Consumidor ele é muito mais forte. Por quê? Porque aí está, sim, caracterizado uma relação de consumo, onde o consumidor ele é o lado mais fraco, onde todas as regras são impostas por quem está vendendo. Então, ele atua muito mais fortemente nesse tipo de relação, né? Então, ele já entende que o lado mais forte é aquele que está ditando as regras do contrato. Então, ele vai atuar de uma maneira muito mais forte em cima desse tipo de contrato. Quando o contrato é bilateral, de fato, que você negocia as cláusulas, você tem seu preço, mas nada impede que você negocie com o seu cliente o valor, a forma de pagamento, os dias que você vai atuar. Quando o cliente ele tem alguma ingerência nisso, quando o contrato é das duas partes, esse contrato ele foge um pouco do âmbito do direito do consumidor e vai para ser um contrato civil, né? Pronto. Então a relação aqui não é uma relação meramente de consumo, né? Ela pode sim, se tiver havendo essa negociação de cláusulas, então ele já resvala um pouco para o lado do direito civil,
E as pessoas têm mais liberdade. No caso aí da comissão, eu acho, uma opinião minha, tá? Acho desnecessário falar o valor que você ganha. Você pode No simplesmente contrato, né? indicar. Sim, porque isso aí não diz respeito ao cliente. Agora, o cliente, ele pode sim e deve, na minha opinião, ser informado que existe a possibilidade de serem indicados produtos que estão dentro de um, sei lá, de um portfólio que a consultora tem. E nesse caso, se ele Ela optar ganha por com isso, ele isso. terá descontos. Ele terá descontos. Ela pode Pronto. dizer isso claramente ou deixar subentendido, entende? Ela pode dizer que ela tem um portfólio, que ela tem contrato com outras empresas e que ela pode gerar Ótimo. desconto para ele da mesma forma que ela oferece esse tipo de benefício. Então, assim, mas isso não precisa estar também absolutamente claro, com os pingos nos is, com o valor que é ganho. Isso não diz respeito ao cliente. Ele opta, ele não é obrigado. Ele vai estar num leque, vai ter um leque de possibilidades, e se ele gostar desses produtos, ele pode comprar com desconto Nossa, ótimo, muito da bom. consultora. O contrato Entende? que a gente tem lá, Ifa, não é um contrato de adesão, tá? É um contrato realmente Sim, que ele foi feito, né, dentro de um formato de um contrato civil, tá? Porque ele tem garantias, contrato ele tem padrão. direitos e deveres das partes, entendeu? Ele vai Sim, ter direitos e sim. deveres das partes e as cláusulas são sempre Não, negociáveis, né? então, o que descaracteriza o contrato de adesão é isso, é a possibilidade de negociação, porque até no contrato de Isso. adesão você tem direitos e deveres dos dois lados, né? E tem que estar claro o objeto do contrato, para que você está sendo contratado, quem são as partes desse contrato, como é que vai ser feito o pagamento, se tiver algum problema, qual é o local que a gente vai discutir isso, é no Pronto, isso domicílio do tudo tem lá. cliente, é no domicílio, entendeu? Então, Sim. se há possibilidade de negociação de cláusulas, então, a gente fica ali no meio termo, só na casuística, só no caso concreto, que a gente vai poder realmente definir se aquilo ali é um contrato tipicamente civil ou consumerista, entende? Mas o fato é Muito que você não bom. precisa descer a miúde sobre quanto você está ganhando com isso, não. O seu problema com o seu cliente é o que você oferta e por quanto você oferta, é o que ele está disposto a pagar, como é que a coisa vai acontecer. Você pode apenas Ótimo, incluir que existe ótimo, a possibilidade de uma oferta de um ótimo. portfólio próprio da cliente, com lojas que ela Isso tem você tem que um informar, né? Que contrato, você sim, tem é de que você bom tem um tom que você portfólio. Que informe, você é de informe, bom tom, exatamente. mas não é absolutamente necessário, não, sabe por quê? Porque na hora que você está lá com o seu cupom de desconto, a gente também tem que prever um mínimo, que a pessoa ela tem ciência, ela não está morando no País das Maravilhas, a pessoa está oferecendo um desconto, é óbvio que ela está ganhando alguma coisa em cima. Aí, se você É, bota o valor, o cliente vai chegar e vai dizer, ai, pois então, eu vou consumir daqui, eu quero um desconto no meu contrato com você. Não, é, querido, você não mas é obrigado, né? mas eu vou te falar uma coisa, Wilfa. O seguro morreu de velho, não é? Sim, não, quanto mais, exatamente, minha filha Ou está falando mais aqui, claro esse contrato. a veia advogada aqui não me deixa, isso é uma coisa que realmente não sai de mim. Isso. Então, eu gosto de tudo bonitinho, mas não informaria valor, isso não é da alçada do cliente saber. Não, ótimo, perfeito. Eu amei você ter falado isso, porque, como eu havia dito, né, você pode informar o valor. Se você achar necessário, não sendo necessário, melhor, né? É como eu, por exemplo, oriento, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma proposta comercial, eu vou mostrar para vocês um modelo, né? Como é que vocês vão Uhum. poder fazer uma comercial com o cliente. Você não tem que falar o valor da sua hora de trabalho. Você vai falar o Sim, valor daquele projeto, né? O valor da sua hora, ele é seu. Você tem e ele possibilidade de que faça negociar. as contas, menina. Você quem faz as contas no final, né? Você quem paga as contas, inclusive, né? Então, é isso que eu falo. Então, é o mesmo princípio. Agora, o que eu realmente defendo tudo bem que juridicamente você está dentro de uma proposta de um contrato civil, você não tem essa obrigatoriedade, mas eu defendo de você deixar claro para o seu cliente que você está sim oferecendo produtos que ele tem a vantagem de um desconto e que você tem uma comissão. Também tem benefícios. E você Sim, tem benefício, é um jogo de ganha-ganha. Mas ele tem que sim. ser informado. Eu defendo que ele tem que ser Também concordo. né, Acho por que uma é. questão ética e também por uma Sim, questão de resguardo mesmo, né? A gente está adiante. sim. Eu juro para você, Acho que quanto mais clareza, melhor. Quanto mais tem cada clareza, coisa que melhor. acontece que vocês não acreditam, tá? Não, é aquele de. Meu Deus, peraí, que faltou a frase agora. É até tipo um bordãozinho. O combinado não sai caro.
Entende? Então, isso Exatamente, aí é a né, coisa que eu gente? mais falo na vida. O combinado não sai caro, querido. Você só E está olha, sabendo quanto é, como é que funciona e acabou. exato. Para tudo a gente tem que ter cuidados mesmo jurídicos, assim. Eu vou dar um exemplo a partir de uma coisa que aconteceu comigo, tá? Todas as minhas práticas de shopper, gente, eu nunca trabalhei com essa ideia da comissão nos produtos, tá? Por quê? Porque eu nunca me senti confortável. Eu queria me ver livre dessa pressão de ter que oferecer para o cliente e ainda assim fazer, né, com que ele leve algo que eu vou ter um ganho comercial. Eu, Luísa, não trabalho dessa maneira, tá? Mas entendo quem trabalhe e acho que é uma questão de perfil, de verdade, de cada um. Eu, Luísa, sempre trabalhei com a declaração no contrato de que o que eu estou indicando para esse cliente de produtos é pelo puro interesse do perfil do cliente, eu não tenho nenhuma comissão em cima disso. Eu, Luísa, não gosto de trabalhar com essa ideia da venda comissionada ali, tá? Eu, Luísa, não gosto. Pronto, isso tem a ver com o meu perfil de trabalho. Você, dentro da sua conduta, faça da maneira que você se sentir melhor. Entenda que não é antiético, né? Antiético é só o cliente não ser avisado disso, tá? Agora, veja uma situação que não necessariamente é uma situação da venda, do shopper, mas que está dentro de um processo que pode, né, incluir aí um trabalho de um shopper, que é você, dentro de uma triagem de guarda-roupa, selecionar parte dessas peças para uma venda num brechó, né, ou para doação. Então, antes, como que eu trabalhava? Já fiz pré-seleção, assim, né? Já fiz triagem de guarda-roupa, peguei peças do cliente, falei, bom, vou levar num brechó tal, para ver se esse brechó compra algum produto seu, revende, né? E se o brechó não ficar com nada, pode ser doado. E a cliente falou, não, tudo bem, tá? O que aconteceu? Eu levei nesse brechó de uma ex-aluna minha, um brechó que existe até hoje, que eu sou fornecedora desse brechó, que é o Retroativa Outlet, é brechó e outlet. Levei, os sapatos dessa minha cliente foram só sapatos. Estavam realmente, assim, muito sofridos, muito fora, assim, muito fora de moda, sabe? E para ela não compensou. E aí essa minha cliente optou por doação. Tudo bem. Mas veja, ela não viu eu levar no brechó, ela não viu eu fazer a doação, né? Ela foi na pura confiança. E ela poderia ter me questionado posteriormente do tipo, tá, mas agora você tem que me provar que você não teve nenhum ganho com isso, né? E não houve uma cláusula contratual que resguardasse ela de alguma forma, tá? Foi na pura confiança. Essa cliente não me deu nenhum tipo de transtorno. Agora, gente, olha só o que aconteceu num outro caso de atendimento meu. Triagem de guarda-roupa, a cliente optou por não comprar nada, ela só quis uma lista de compras e uma indicação de produtos, tá? E dessa triagem, eu juro, assim, era uma cliente que tinha poucas peças e 3 produtos saíram, tá? E desses 3 itens que saíram do guarda-roupa dela, ela ainda queria que tinha uma saia listrada, que ela queria que fosse reformada. E se a saia não pudesse ser reformada, eu poderia doar. Essa menina que eu atendi foi uma primeira cliente minha, logo quando eu me formei em consultoria. E ela morava em Belo Horizonte, mas ela era do interior, aonde eu fui criada, que é Governador Valadares. O que aconteceu? Eu levei essa saia para uma costureira minha lá de Valadares. Ela queria transformar a saia numa bolsa, tipo, não tinha como o que ela queria fazer. Então eu falei com ela, ó, não vai rolar, não tem como transformar em bolsa, tá? Então eu vou doar a peça. E eu doei a peça para o Lar dos Velhinhos, que é né, uma instituição que tem em Valadares, que faz bazar com coisas usadas e tal, e usa o dinheiro para comprar alimentos para o Lar dos Velhinhos e tudo mais. Passaram-se 1 ano e 6 meses. Eu recebi uma mensagem numa sexta-feira dessa cliente, depois de 1 ano e 6 meses, perguntando se eu ainda estava com a saia, porque ela queria usar a saia no sábado. E aí eu respirei fundo, né, e falei, puta que lá merda. Fulana, tudo bem, olha só, tua saia foi doada há mais de 1 ano, né, pro Lar dos Velhinhos e tal. Mas o que acontece, tá? Não tinha no contrato nenhum tipo de cláusula, assim, né, que resguardasse isso, assim, esse combinado, você entendeu? E
eu me ofereci a comprar uma outra saia para ela, porque obviamente ela não viu o destino da saia, né? Falei, olha, se você, né, tá se sentindo lesado e tudo, você pode escolher uma outra saia parecida com aquela, eu, né, faço o ressarcimento disso, etc. Não, eu realmente queria aquela saia. Ficou por isso mesmo. 2 lições. Uma, para mim, um contrato tem que ter absolutamente o máximo possível de informação para você se resguardar de qualquer constrangimento, né? 2, vocês, mulheres aí maravilhosas que vão fazer triagem de guarda-roupa para criar lista de compra, etc. Tudo que for doado é de responsabilidade da sua cliente, tá? É a sua cliente que pega a doação e leva. Eu falo que é igual um menino, juro para você, gente, parece doideira que eu vou falar. É igual o menino aprendendo a dar tchau pro cocô. Viu? Ele tem que saber que o cocô foi embora pelo vaso, ele apertou a descarga e falou tchau, cocô. É a mesma coisa. Senão, não processa a informação, tá? Então, é igual, eu juro para você, igualzinho, vocês que são mães aí, vocês já devem ter passado por isso, não é? É igualzinho um cliente com aquelas peças que meu pai eterno, você tem que fazer a cara de paisagem, né? Que você precisa fazer e tal, mas que você fala assim, dá tchau para esse cocô, pelo amor de Deus. Né? Aí a cliente tem que ver a peça indo embora, gente. Ela tem que Não, ver o destino final daquela peça. Se ela não vê. cara, eu fiquei chocada tu me dizer que tu que levou, Luísa. Como assim? Deixa o povo se livrar. Eu não fiquei muito chocada, eu jamais faria isso. Pois é, meu amor. Tão boazinha Vivendo, tu. Tu é aprendendo, muito legal. errando e contando os erros para vocês não cometerem. Porque, gente, olha, eu já vi, por exemplo, a própria oficina de estilo falava que fazia uma lojinha no Enjoei com as peças das clientes de reestruturação para revender. Minha sugestão é, não façam isso. Para que você vai ter que revender essa peça da sua cliente, se responsabilizar por receber, primeiro, postar o produto no correio, se responsabilizar pela política de troca, arcar com o prejuízo da troca, receber um pagamento, repasse de grana. Gente, isso aí é muito complicado. Eu, Luísa, não indico vocês nem doarem produtos pelos clientes, eles precisam dar tchau pro cocô, de verdade. E nem venderem os produtos. O que vocês podem fazer? Fulana, existe o Enjoei. Faz uma lojinha lá você e vende. Fulana, existem brechós. Toma aqui uma lista ó, de brechó que compra produto usado. Vai lá e tenta fazer um consignado para você. Mas você se responsabilizar por esse trâmite, você pode criar uma relação aí com esse cliente que é complicada, né? E que às vezes você vai ter que responder por isso de alguma forma. Por exemplo, essa menina, a gente não sabe, né, Uifa, até onde vai a maldade alheia. Veja, ela 1 ano e meio depois apareceu, ela poderia ter me acusado de roubo, ela poderia ter me acusado, né, de ter ganhado em cima dessa peça, porque ela não viu, entende? Eu não agi de má fé. Eu havia feito um combinado com ela, mas foi um combinado aqui, ó, oral, né? Fulana, pode ser assim? Calma. Pode. Ó, fulana, sua peça foi para não sei aonde, tá? Depois de 1 ano e meio, a peça eu quero usar sábado. Falei, pô, que foda, né? Então, assim, Vou deixar ponha uma outra lição aqui, tudo no contrato, jurídica. gente. Bora. Conversinhas no WhatsApp, e-mail, qualquer Tudo coisa é salva. contrato. É contrato. A Salva tudo. palavra, a nossa conversa verbal é contrato. O Desde que contrato. registrada, né? Então, não. A Não, eu falo palavra, assim. eu digo assim, se outra pessoa estiver ouvindo, você tem como provar. Entendeu? Aí é outra história, mas foi um contrato assim, Isso. verbal entre eu e ela só. Não, eu Você sei entendeu? que Eu lá foi. na casa dela, Eu tô só papapá, dizendo para você sempre se né? resguardar nesse sentido, por Sim. exemplo, a conversinha do WhatsApp, o e-mail, porque uma regra geral de todo contrato é que o contrato ele não tem forma específica. Ele só tem que ter uma forma específica quando a lei está pedindo. Por exemplo, eu vou fazer uma venda de imóvel acima do valor tal. Aí precisa ser contrato escrito, entende? Então, assim, todo o resto, o que a lei não prevê forma, pode ser de qualquer jeito,
certo? Pois é. Então, assim, até isso aí dava para provar eventualmente, né? Mas a gente tem que Não, sempre sim, tentar se você até me fez resguardar. lembrar aqui, Guarda o né? raio das conversas, guarda o Tudo, WhatsApp, guarda guarda não sei tudo, o quê, exatamente. imprime, bota na pastinha, Exato. tudo bonitinho, lindo, É. maravilhoso. Sabe o que Ninguém tem dor de aconteceu? cabeça. Pois é, o que aconteceu nesse caso é que foi um contrato verbal, sem um registro, né, da fala. Então, a gente estava lá, eu fazendo a reestruturação, separei, tá, vou fazer isso, fulano e tal. Na época, né, ô fulana, não vai rolar aqui a costureira e tal, vou doar a peça, tá? Não, tudo bem, ponto. 1 ano e meio depois, eu não tinha conversa mais salva. Burradas, gente, que a gente comete, né? E que vocês têm que se resguardar. Então, o que aconteceu? Não tinha peça mais e tal, né? Não tinha conversa, não tinha mais nada. Então, ficou a minha palavra contra a dela, você entendeu? E sem provas. Não tinha como eu provar mais o que eu fiz com essa peça. Por isso que eu me Tinha um ofereci. indício. Por isso que eu me A ofereci costureira. A é costureira ia verdade, tinha saber a da costureira. conversa. Mas aí sabe o que acontece? Mas você não Tem prova muita efetivamente, gente. mas você traz indício, entendeu? Mas Ó, o tem muita advogado aqui, ó. gente. Mas tem muita gente, Wilfa, como a costureira poderia agir dessa maneira. Não, eu não me disponho a depor. Não, mas aí o juiz eu manda. lembro, Ela né? não tem querer, não. Testemunha não tem querer, não. O juiz manda. Aí o que pode acontecer? A bandida chegar lá e mentir. Aí você descobre um jeito de provar que essa curica mentiu e ela vai Pois presa. mas até aí Inês é É uma morta, confusão. você Não, eu entendeu? só É estou uma mostrando, confusão. só tô falando assim, que a Até gente eu já consegue morri chegar, entendeu? de nervoso. É, Você entendeu? não, morre mesmo. Morre Ai, mesmo. Olha, é. eu como advogada digo, só entre na justiça se você não conseguir um acordo no ganha-ganha, não é ruim para os dois lados, sabe? Assim, um acordo que é ruim para os dois lados e é bom também. Então, assim, o acordo ele equilibra. Só vá para a justiça se você precisar de mais, colega. Pelo amor de Deus. Eu É um sei. Eu tenho um destroço. processo aí moroso na justiça há 5 anos. Fala, Carlinha, que você está tentando falar aí. Costureira, você chega a pegar, porque eu acho que vai nesse mesmo trâmite aí, né? Você pode indicar, olha, eu tenho aqui nessa cidade, né? Se for na mesma cidade, porque hoje em dia pode não ser, né? Eu tenho essas indicações, mas não pegar e levar também. Acho que entra no mesmo caso aí, né? Vou até adiantar uma parte desse conteúdo aí. Olha, a primeira providência que você tem que tomar. Deixa eu beber uma água, peraí. Primeira providência que você tem que tomar quando chega essa etapa de reestruturação e ajustes de peças. Você vai rezar para Nossa Senhora do Dedal, para a sua cliente já falar assim: eu já tenho uma costureira de confiança. Ai, que maravilha. Muito bom. Nossa Senhora do Dedal me atendeu, tá? Essa é a primeira coisa. Não tem, né, uma salvaguarda aí de costureira? Qual é o seu papel? Fulana, você vai ter que fazer uma pesquisa, né, de costureiras que sejam ou próximas da sua casa, ou próximas do seu local de trabalho, enfim, aonde você julgar que é mais fácil de você ir atrás desse serviço, levar e buscar peças, né? E você, fulana, vai avaliar se vale a pena, né? A questão do custo, do deslocamento, do estacionamento. Então, você tem esses critérios para avaliar. Um quarto critério seria, Carlinha, você perceber se a pessoa tem noção de costura ou não. Como é que você sabe se a pessoa tem noção de costura ou não? Entendendo de costura. Eu fiz curso de costura. E aí, o que eu dou de dica, né? Assim, quando você entende de costura, leva uma peça que, se você tiver um problema de ajuste nela, você não vai sofrer com a perda da peça. Tipo assim, ó, uma peça que eu vou tentar ajustar, vou tentar ver se funciona. E se der ruim essa peça, beleza, aí eu, né, não vou morrer por causa disso aqui, tá? Por que isso? Porque, gente, às vezes você leva uma peça na costureira, já aconteceu comigo, quando eu não entendia nada de costura. Eu via que a pessoa não sabia fazer o ajuste, né? Assim, nesse caso, a pessoa não sabia fazer, eu não sabia avaliar se ela sabia ou não fazer.
e eu perdi a peça, porque tem ajuste que você faz e que não tem como você desajustar para refazer, você entendeu? Então, isso é um problema sério. Então, eu costumo falar assim que o ideal é você ter uma camiseta bem mais ou menos surradinha lá, que você fala assim, eu vou tentar reduzir o tamanho dessa camiseta, você vai ver se a costura ficou bem feita, se a costura ficou retinha, se a pessoa teve, né, esmero com aquela costura, se ela cuidou e tudo mais. Com isso, você vai saber se aquela costureira ali é confiável ou não, né? Então, achar costureira hoje, gente, quem faz um bom serviço, é praticamente você achar diamante, tá? É fazer um garimpo para achar diamante. Por quê? Porque é dificílimo. É dificílimo. Tem gente que faz uns serviços que você fala assim, não é possível, tá? E às vezes a pessoa não tem essa dimensão. Você, como consultora de compras, como shopper, não tem o compromisso, a obrigatoriedade de saber de costura e de orientar, tá? Isso aí, a responsabilidade de ajuste de peças é do costureiro, é de quem vai fazer o serviço, né, para o seu cliente. Existem serviços diversos hoje no mercado, tá? Existe a costura do shopping, né? Os ateliês de shopping, eles têm uma vantagem. Eles entregam rápido, tá? Você paga, lógico, você vai pagar mais caro para eles entregarem rápido, né? E é de um dia para o outro. Quando é em shopping assim, de alguma maneira, eu tenho assim, as minhas experiências com ateliê de shopping são boas, tá? Por quê? São caros, mas são rápidos, eu nunca tive problema com prazo. E eu tenho uma sensação, tá, Carlinhos? Eu não sei se isso é real ou não, tá? Eu tenho uma sensação de que a loja dentro do shopping responde um pouco pelo shopping em si. Então, se você vai, por exemplo, num shopping em Belo Horizonte, tipo um BH Shopping, né, que é um shopping mais caro e tudo mais, pode saber, o serviço é bom, sabe? Porque assim, a reclamação não cai sobre a loja, ela cai sobre o shopping, sabe? Tipo, é o shopping que não tem as melhores lojas, os melhores serviços, né? Mas óbvio que você pode ter problema também com ateliê de shopping, tá? Então, o que que eu digo? Para mim, o shopping é para emergência. Então, assim, por exemplo, a última vez que eu utilizei, eu estava em São Paulo dando aula, eu fui abaixar, o fecho invisível da minha calça rasgou, eu tive que prender ali com um clips, né? Corri no shopping, paguei mais caro, mas no outro dia a calça estava ok para poder ser usada, entendeu? E funcionou perfeitamente bem. Os ateliês de bairro e etc., eles podem ter um custo menor, mas eles são mais demorados em geral para entrega, né, dos serviços. E nem sempre aquela pessoa é especialista, assim, né, boa de costura. O que que você pode observar de um bom ateliê? Primeiro é que ele tem que ter dois tipos de máquina, tá? De maquinário. É a máquina reta e a overlock, tá? É o básico para quem trabalha com ateliê de costura. Ateliê de costura que só tem a máquina reta não serve para nada, tá? Assim, porque, por exemplo, para uma malha, né? Para alguns acabamentos, só o overlock vai resolver a vida dessa pessoa, tá? Então é o básico, né? Um ateliê melhor, ele vai ter uma botoneira. O que é uma botoneira? De pregar o botão, principalmente em calça jeans, etc. E provavelmente ele vai ter alguém com experiência de alfaiate. Porque o alfaiate, ele é exímio, ele é maravilhoso em modelagem, né? Então, ele entende muito bem da engenharia da roupa, tá? Então, aí são critérios de avaliação, assim, que você pode, por exemplo, reunir essas dicas num card e entregar para o seu cliente. Um card digital do tipo, olha, fulano, precisa ser impresso, né? Olha, fulano, dicas para procurar serviços de costura e fazer ajuste de peças, né? Mantendo as suas peças no seu guarda-roupa por mais tempo. Procurar o local, mais fácil de você ir buscar e levar as peças, verificar se você sentiu confiança nesse profissional, verificar se ele tem a overlock, máquina reta ali, né, no seu ateliê, ok? Às vezes levar uma peça de teste para você ver se você gosta do trabalho da pessoa, né? Então, tudo isso entra, tá? Eu não te oriento, Carlinha, e não orienta ninguém aqui a virar
o cliente e falar assim, vai nessa costureira que eu amo o trabalho dela, ela é maravilhosa. Aí a pessoa leva a costureira, dá o azar de dar um ruim na peça. Esse cliente vai em você, viu? Vai falar, você me indicou. Eu estou lesada por sua causa. E aí, meu amor, vai saber do que isso vira, né? Óbvio que você não vai ter nenhuma obrigação de bancar essa peça e tal, mas em nome das boas relações, né? Você vai ficar meio que nessa história. Então, eu falo assim, olha, você, cliente, é responsável, né, por procurar esse serviço dentro da sua melhor possibilidade. E uma coisa que eu digo para vocês e que eu penso que vocês podem constar nesse card é valorize o trabalho de um bom costureiro. E o que isso significa? Pense antes de negociar o valor daquele serviço. Por exemplo, é só trocar um zíper. Vem cá, você já trocou um zíper de uma calça? Você sabe o inferno que é na vida de uma pessoa trocar um zíper? Você já fez, criatura, uma bainha de lenço na sua vida? Você já pregou uma gola de camisa social? Então, você não sabe o que é a amostra grátis do inferno na costura. Então, por favor, não questione, né, um serviço que você não sabe como que ele é trabalhoso para ser feito. Não estou dizendo que você tem que aceitar qualquer custo, avalie sua condição. Mas olha, você achar, por exemplo, que R$ 30, por exemplo, para trocar um zíper é o cúmulo do absurdo, faça você então do serviço, entendeu? Porque o que acontece com o trabalho do costureiro? Eu vou dar a real dos ateliês, acompanhando assim a vida de costureiras, né? Que eu sempre fiz muita amizade com as minhas costureiras, né? Elas recebem aquele bolo de peças, sacos e sacos, elas executam o trabalho e a pessoa não vai lá buscar. Aí ela recebeu só metade do valor, né? Porque o costureiro hoje, inteligente, ele vai ter que cobrar metade daquele valor ali de entrada, ele tem que cobrar. Por quê? Porque é uma garantia de pelo menos alguma coisa ele recebeu para fazer aquele trabalho. Porque, gente, tem muita gente que vai lá, manda fazer os ajustes e nunca mais volta. Juro para vocês, se vocês nunca observaram isso, por que você chega no ateliê de costura, a pessoa tem uma estante gigantesca com sacolas e sacolas de peças de roupa? Não necessariamente porque ela tem muito trabalho, tá? É porque tem gente que não volta para buscar as peças. E aí a pessoa trabalha e não recebe. Fora, gente, o tanto que é repetitivo, assim, moroso aquele trabalho, desfazer uma costura. Ave Maria, vocês não têm noção. Então, assim, e outra, o trabalho do costureiro está ficando cada vez mais escasso. Está cada vez mais difícil de achar um bom costureiro, alguém que queira fazer esse tipo de trabalho, etc, né? Então, é importante demais a gente valorizar isso. Engraçado, semana passada as minhas costureiras de Divinópolis me ligaram, fizeram a chamada de vídeo para a gente bater papo. Olha só, tem anos que eu não vou a Divinópolis, não vejo as meninas, e elas me ligaram. É muito importante a gente saber valorizar o trabalho dessa galera. Né? Ai, R$ 40 para fazer uma bainha, não sei o quê. Filho, vai fazer então. Vai aguentar o BO do que é ser o costureiro. Né? Se você não pode pagar 40, procura um outro profissional. Né? Avalie suas condições, mas também achar que um serviço de 40 custa 5, né? Uma coisa é você negociar um desconto ali, 10%, né? Em cima de 40, é justo. Falar, não, isso aqui vale R$ 5. Oxi, vai fazer. Né? Então eu oriento assim, olha, valorize o trabalho do costureiro, ele é um profissional autônomo, né? Ele trabalha sob demanda, muita gente não busca a peça de volta, muito complicado, certo? Ok, a gente extrapolou bastante, vários assuntos aí, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para os temas que eu preparei hoje também, mas que bom, hein? Vários esclarecimentos importantes, tá? Vejam bem, amores, quando a gente vai para ofertar serviços, a gente pode ofertar tanto no varejo quanto para o cliente final. Como eu já havia dito, você pode ter uma simbiose aí de serviços, né? Você pode, no cliente final, ter também aí uma relação com o varejo e oferecer os cupons, as comissões, etc. Tá? Oferecer as comissões não, mas você saber, né, que você pode ganhar também com a venda desses produtos, tá?
Como que eu posso, como um personal shopper, atuar no varejo de moda? Você pode ser um shopper de um shopping, até deixei uma propaganda aí do Ribeirão Shopping, né? Mostrando aí que existe esse serviço lá, não sei se ainda existe até os dias de hoje, mas que eles já tiveram, né, um personal shopper ali atuando junto ao shopping. Você pode ser um shopper de uma galeria, de um boulevard, né, que eles chamam de boulevard, mas é tipo uma rua comercial, tá? E você pode atuar hoje tanto no online quanto no presencial, ok? Existem vários lugares hoje que fazem isso, né? Se você vai, por exemplo, em Gramado, você tem muitos boulevards, assim, muitas áreas comerciais a céu aberto, tá? Hoje, os shoppings estão adotando estratégias de venda online, vitrines, né, dos shoppings online, tá? O Salvador Shopping aqui está fazendo isso, o JK Iguatemi está fazendo isso em São Paulo, né? E às vezes falta, né, a alguns desses espaços, esse profissional para trazer essa solução, né? E você pode oferecer isso, tá? Assim como você pode ser o shopper de uma loja especificamente, né? Seja essa loja online ou presencial, tá? A reserva mesmo, né, no Linktree lá do perfil deles, tem lá, tá? Fale com o nosso personal shopper via WhatsApp, certo? Obviamente que não significa que esse profissional é um profissional shopper formado, tá? Mas o que acontece aqui? Muita gente do varejo ainda não tem dimensão do que um personal shopper faz, né? Do quanto que ele pode ser eficiente no entendimento do perfil desse consumidor, na elaboração dessas listas, no planejamento dessas compras e no acompanhamento desse cliente, tá? Como que funciona um serviço no varejo, tá? Você vai ter que entender o perfil desse consumidor, mas também o perfil da loja ou desse shopping ou desse conjunto de lojas, né? Então, isso significa, gente, que você vai ter que pesquisar. Por exemplo, se é um shopping que você quer oferecer o seu trabalho, que shopping é esse? Há quanto tempo ele já existe no mercado? Para você montar uma proposta comercial, né? Há quanto tempo ele já existe no mercado? Em que região ele se situa? Quem é o público que melhor frequenta esse shopping, né? Qual é o conjunto de lojas que esse shopping oferece? Tá? Se são lojas mais populares, se são lojas mistas, né? Se você tem um andar mais chique, um andar mais popular, se é um shopping só de loja de luxo, né? Então você tem essas diferenciações. Por exemplo, em BH a gente vai ter o shopping. Ai, meu Deus, agora me esqueci. Que fica no Lourdes. Esse só vai ter as lojas de luxo, ele não tem loja popular. Ele não tem varejão, assim, tipo C&A, Renner, não tem. E você vai ter, por exemplo, um misto, como é um BH Shopping da vida, que tem um quarto andar com lojas mais caras e o primeiro andar com lojas mais populares, né? Você tem um Minas Shopping que tem lojas só populares, tá? Então você tem perfis diferentes, né? Você tem que entender esse perfil dessas lojas e, obviamente, um pouco do perfil dos consumidores. Como que eu vou descobrir isso, Luísa? Dá-lhe Google na vida. Vai pesquisar um pouco. O próprio site, às vezes, do shopping já tem algumas informações, etc., né? Para você pensar numa proposta, tá? Em como montar essa proposta. Obviamente, gente, que mandar essa proposta só por e-mail não ajuda muito, né? O ideal é você tentar entrar em contato com essas pessoas por telefone, tentar de alguma maneira ir no presencial conversar, né? Eu penso que fortalecer o seu perfil nas redes sociais, interagir com esse shopping ou com esse conjunto de lojas ou com esse boulevard aí vai ser interessante, né? Tentar estabelecer uma rede de contatos mesmo, né? Então, se é, por exemplo, uma galeria, né, um conjunto de lojas aí da sua cidade, quem é o gestor dessa galeria, procurar entrar em contato, procurar se apresentar, explicar um pouco de como é o seu trabalho, já ir com as informações prévias, né? Não adianta você chegar lá sem saber quando que surgiu essa galeria, etc., tá? Vale uma visitinha antes, né? Se tiver aberta aí na sua cidade essa galeria, perceber um pouco a estética do lugar, perceber quais lojas estão abertas, se tem alguma loja em defasagem, né? Se tem muita promoção rolando, enfim. Sondar esse ambiente é importante, né? E
é óbvio que se você vai atuar como shopper, você vai ter que conhecer bem os produtos, né, e serviços que esse espaço oferece, tá? Então, o que vai consistir um trabalho seu dentro de uma galeria de lojas, de um shopping, tá? Você vai ser aquele profissional que vai estar, né, disponível para ofertar esse serviço. É preciso um canal, né, de comunicação ali, um espaço onde esse cliente pode acessar esse personal shopper, tá? Isso pode estar no Linktree lá do Instagram desse shopping, isso pode estar também no site, né? Você vai ter que sugerir esses canais para esses fornecedores, digamos assim, tá? E aquele cliente vai entrar lá e ele vai ter que ver lá, assim, olha, eu quero um personal shopper para me atender, para me oferecer aqui os melhores produtos e serviços de acordo com o meu perfil, certo? Então, ou o shopping faz essa intermediação, ou chamar de shopping, tá, gente? Mas vocês consideram galeria, loja, etc, né? Ou ele faz essa intermediação, ou isso já cai direto no seu contato, tá? Você que vai negociar como é que isso vai funcionar aí nesse contrato seu com esse shopping, tá? Se cair direto no seu contato, né? É interessante você já ter uma espécie de Google Forms, assim, com algumas perguntas para essa pessoa preencher, tá? Talvez não seja tão interessante ela ir direto no seu Zap, ela pode te procurar e já te responder assim, olha, eu tenho tantos anos, eu tenho interesse em tais produtos, você já pode meio que fazer um cadastro prévio, né, assim, quais são as lojas do shopping, quais são os produtos que aquele shopping oferece, quais são os serviços. Essa pessoa só vai clicar em opções, né? Tipo, olha, eu estou procurando esse serviço, esses produtos nesse shopping, eu tenho essa média aqui de possibilidade de gasto, eu prefiro pagar à vista, a prazo, enfim, você vai ter que já ter uma espécie de desenho do perfil desse consumidor previamente. Isso te poupa tempo, tá? Você ter esse formulário, né? Isso vai te poupar tempo para você não ter que ficar toda vez tendo que perguntar, etc e tal. Quando você receber esse formulário, você já tem que estar ligado ali, né? Você vai entrar em contato direto com esse cliente, tá? Ele vai deixar ali o telefone dele, etc. É legal ter um box perguntando se ele prefere que o contato seja via WhatsApp. Se for WhatsApp, mensagem de texto ou de voz, já deixa perguntado. Ou se ele prefere que você ligue diretamente, ok? Bom, facilitando, então, você já vai receber ali uma espécie de perfil, né? Obviamente que você vai entrar em contato, conversar com esse cliente, aí você vai fazer algumas perguntas mais específicas, tá? Que já vão estar, inclusive, disponíveis lá no portal nosso, acho que no módulo 4 já tem as perguntas que você pode fazer, mas lá, gente, é um questionário mais profundo, tá? Dentro daquele questionário, você vai ter condições de triar e pensar o que vai ser interessante você perguntar para esse cliente aí, tá? Do varejo, né? Então, perguntar para ele em quais lojas ele costuma comprar, se ele já conhece o shopping, né? Trocar uma ideia. O que ele busca nessa loja, se para ele... Claro que a gente vai entrar em detalhes disso mais para frente, tá? Se ele prefere que a loja, né, tenha um atendente lá na hora com ele, se ele gosta de fazer essa compra de maneira mais independente, se ele gosta de uma loja que tem serviços exclusivos do tipo, né, comes e bebes, desconto no estacionamento, coisas do tipo, tá? Ou se ele prefere ser aquele consumidor que entra, que escolhe sozinho, que vai lá pagar, se precisar ele não vai nem no caixa, ele paga no totem, né? Entender esse perfil é interessante, tá? Feito isso, né, esse contato aí, primeiro com esse questionário para te ajudar a já ter digamos assim, um background na hora de conversar com esse cliente, e já tendo conversado com ele, você vai elaborar uma lista de compra com ele, tá? De maneira mais detalhada, né? E você vai ter que selecionar esses produtos nesse shopping, certo? Óbvio que a gente vai entrar nesse detalhamento de como fazer essas listas e tudo mais, tá? Isso tá previsto no curso, né? Bom, aí você que tem que conhecer essas lojas, né? Você que tem que fazer essa triagem de produtos e você vai marcar um horário com esse cliente, já com os produtos pré-selecionados e apresentar esses produtos no shopping para ele, seja isso presencial ou virtual, ok?
Então, gente, é um atendimento sob demanda, né? Assim, você não necessariamente vai ter um contrato com um valor fixo ali com o shopping, tá? Dificilmente isso vai rolar, né? Você vai receber uma comissão a partir das compras que esse cliente faz. Essa comissão ela vai ser negociada, ela provavelmente vai ter uma variação por loja, né? Ou o shopping vai, enfim, aí você vai ter que negociar como que vai ser essa comissão aí, seja com a administradora do shopping, seja com os lojistas aí com os quais você vai lidar, né? E aí tudo vai ser muito variável, tá? Então você vai receber considerando o quê? O volume de vendas, tá? O que pode acontecer nesses casos, né? Às vezes você tem todo esse trabalho de receber o cliente, fazer a triagem, né? Conversar, selecionar produtos, levar ele, fazer um acompanhamento, e ele não comprar nada. E aí, como que você fica, né? O que você pode fazer, gente, é tentar negociar com o shopping, tá? Um valor mínimo, assim, fixo, né? Mensal, considerando que você vai captar clientes, que você vai oferecer informações para esse shopping, inclusive informações do porquê que aquele cliente não comprou, porquê que ele não levou o produto, o que ele disse sobre aquela loja, né? Então, de alguma forma, o shopping está te pagando, né, para você oferecer o quê? Dados, né? Uma espécie de pesquisa sobre percepção de consumidor a respeito daquele ambiente, das lojas, enfim, dos produtos, etc, tá? Então, você pode tentar fazer esse tipo de negociação para você ter um valor fixo, né? Para compensar esse trabalho que você vai oferecer aí para o shopping. E na medida em que você vende, obviamente, que você tem ali uma comissão. Muito importante, gente, você entender que você tem um perfil para venda. Porque se você não tem, né, esse perfil para venda, você vai ter mais dificuldade aqui com esse tipo de oferta de serviço, né? Luísa, eu não tenho, mas será que eu consigo desenvolver? Obviamente que consegue, né? Você vai ter que estudar técnicas de negociação, tá? Tem curso específico para isso, né? Você vai conseguir desenvolver essas habilidades, mas obviamente que algumas coisas já são prévias, né? Como, por exemplo, você não ser uma pessoa tímida, você ter que saber já, assim, conversar, chegar nas pessoas, né? Enfim. Então, entender quem é você nesse cenário é importante, o que você está buscando, tá? Uma outra coisa que você pode auxiliar muito nas lojas, aqui, gente, uma aula para vocês abrirem a cabeça para a gente desenhar possibilidades de serviços, tá? Que já tem um exercício no módulo 3 que eu quero que vocês façam para a gente discutir ele no nosso próximo encontro. Então, aqui, olha, o que vocês também já podem oferecer como shopper? Ó, Dia das Mães está aí. Então, você já pode ser esse intermediador. Às vezes, essa galera está precisando de força de vendas, né? Então, atuar junto a esses estabelecimentos, oferecendo algum tipo de evento, algum tipo de promoção, né? Algum tipo de ação em datas comemorativas, tá? Depois do Dia das Mães, o que vem, gente? Dia dos Namorados, né? Junho, Dia dos Namorados. Julho, não lembro especificamente, agosto é Dia dos Pais. Então, você tem que ter uma conexão com o calendário comercial e ver como que essas ações podem ser feitas, tá? E, obviamente, que você também pode incluir nessa proposta esses feedbacks aí aos estabelecimentos, quanto às atividades, quanto às ações, etc. Muito importante metrificar, né, de alguma forma, essas ações. Então, verificar o impacto de vendas. Olha, nesse mês eu atendi X clientes, eu tive X volume de vendas, eu converti X, sabe? Então, você também monitorar isso é importante para você apresentar resultados para esse estabelecimento, tá? E algumas ações que eu acho que são bem legais, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma ação de uma ex-aluna minha, que eu acho que foi muito fantástica, assim. Olha só a sagacidade dessa, vou falar igual o pessoal lá do sul, dessa guria. Ela já tinha atuado por muito tempo como vendedora de showroom de marca própria lá em BH. E o que ela percebia? Que esse showroom ficava, às vezes, com muita peça parada, porque os lojistas não compravam todo o estoque deles, né? E aí não sabia o que fazer. E aí tinha que fazer bazar com essas peças lá no showroom. E, obviamente, que esses bazares ficavam um pouco, assim,
enclausurados, digamos, né? Poucas pessoas ficavam sabendo, sabe? Os showrooms, em geral, eles ficam em regiões muito específicas de BH, então esse pessoal, assim, acabava ficando um pouco no preju, sabe? Com essas peças. E, obviamente, que ela, né, vendendo no showroom, tendo contato com os lojistas, né, ela adquiriu muita habilidade, assim, capacidade de venda, né, e tudo mais. E aí, o que ela fez? Ela estava um pouco cansada, porque ela via que ela ia conseguir ganhar mais grana trabalhando de maneira independente. Ela não queria ser consultora de moda do Prado. A consultora de moda do Prado é aquela pessoa que faz contato com essas marcas e ela atua junto aos lojistas. Então, ela apresenta para quem é lojista as marcas que, né, ela tem contrato e ela ganha com a venda desses produtos, tá? Então, ela auxilia lojistas a montar estoque, a montar grade de produtos, apresentando marcas de acordo com o perfil das lojas e tudo mais. Então, ela não queria atuar dessa maneira. E ela já tinha um brechó, ela já fazia muito serviço de reestruturação de guarda-roupa, ela garimpava peças para o brechó dela através desse serviço de reestruturação, etc. Mas ela ficava muito intrigada com esse problema dos lojistas, assim, né, das marcas próprias em geral. Então, o que ela criou? Ela criou um bazar, funcionava no presencial. Tem um tempão que eu não falo com a Camila, eu nem sei como que está esse projeto dela agora, porque ela falou que ia fazer isso no online. E aí, o que ela fazia? Ela recolhia estoque de vários lojistas, fazia uma espécie de curadoria de estoque dos lojistas, e ela criava, então, um outlet, né, um bazarzão, com essas peças, tá? E aí ela montava num determinado espaço, tá? As araras, tudo bacaninha, e ela tinha o serviço de personal stylist para quem fosse lá no bazar. O que ela sanou de problema, né, com isso? Ela sanou uma dor que era: eu tenho estoque parado de coleções passadas aqui, que eu não consigo vender para o lojista, eu não tenho loja para ir para o consumidor final, então estou lenhada aqui com estoque, certo? E, ao mesmo tempo, o que ela também trouxe de solução? O evento levava, né, o nome que ela criou. Então, era, sei lá, era o B-Off Bazar, ok? E aí, ela solucionava o problema da concorrência. Por quê? Porque ela pegava várias marcas, né, que eram concorrentes entre si, lá em BH, mas não era as marcas tais, né? Não era, sei lá, a Osklen competindo com a Mob, entendeu? Era tudo dentro do bazar dela. E aí ela vendia as peças, ela ficava com uma comissão e dava uma parte para as lojas. E ela falou que ia levar esse formato para online. Eu acabei não acompanhando o trabalho da Camila, não tem muita notícia dela, vou até entrar em contato com a Camila. Mas o que isso traz para a gente de inspiração aqui, né? Que vocês, como shoppers, podem fazer e que é possivelmente, para não dizer assim, 100%, o problema de boa parte dos lojistas no cenário atual. Gente, estoque parado de coleções passadas e que essa galera tem dificuldade de vender na própria loja. Principalmente tendo já um consumidor que já sabe, né? Se for um consumidor fidelizado, ele já sabe o que essa loja já ofereceu, já sabe que esse produto já foi ofertado em coleção passada, né? Então, é um consumidor que já tem noção, que fica feio para a loja, entendeu? Oferecer esse produto, né? Então, talvez você vai ser esse profissional, esse shopper que vai organizar essa curadoria de peças desse shopping, dessa galeria, desse espaço, né? Você vai oferecer esse bazar, você pode captar esses clientes criando as listinhas de compras, auxiliando essas pessoas, né, a fazerem um planejamento de compras desse bazar. A Camila, ela montava looks, sabe? Com as peças, e ela divulgava no evento online com as fotos dos looks, misturando as peças do bazar. Ela fazia games para a pessoa responder, assim, o que ela achava daquelas peças. Então, tem tudo isso que vocês podem fazer, né? Dentro aqui, claro que aí é um conjunto de serviços, né? Entre shopper, stylist, né? E tudo mais. Mas é uma solução.
sabe, que você pode oferecer para o varejo, trazendo então aqui o quê, né? Um destino para esse estoque que está muito parado, gente, que não está girando, né? E aí você tira essa peça desse local, que às vezes, né, isso eu já escutei muito no varejo. Não tem como eu oferecer isso aqui. Meu cliente já viu isso aqui antes na minha loja. Sabe? Não é uma novidade, né? E às vezes o varejo está sem força, tá? Para oferecer esse tipo de bazar, né? O varejo está totalmente sem força. Outra coisa que eu já vi acontecendo, assim, em situações assim de bazar, né? É a cliente trazer peças, tá? Pro bazar. Se for, por exemplo, um caso de um brechó, né? A cliente traz as peças, tá? Dentro de uma ocasião específica, ela tenta vender, aí essas peças vão tentar ser vendidas. Você está dentro dessa ideia de curadoria de looks ali. Você vai organizar, né? Por exemplo, listas, o que seria importante para uma pessoa comprar nesse momento atual? O que seria interessante para ela, né? Roupas confortáveis para o home office, né? Roupas para ela fazer atividade física em casa, roupas confortáveis, lingeries confortáveis, gente, o quanto que isso é importante, né? Pijamas para o cenário atual. Então, tem várias coisas que vocês podem pensar. E eu digo a vocês, o varejo está precisando de pessoas para movimentar isso com eles. E, obviamente, que eles estão, o quê? Sem capacidade, muitas vezes, de contratação, mas você pode fazer uma negociação ali de comissão, né? Você pode iniciar esse processo com uma comissão, tá? Então, aqui são algumas dessas possibilidades de atuação junto ao varejo, ok? E no cliente final? O que você pode trazer hoje de apelo, né, de soluções, tá? Primeiro, você pode fazer uma chamada aí já perguntando para essa pessoa: você tem noção de quem é você enquanto consumidor de moda? Você é o consumidor fast ou você é o consumidor slow? O que é o consumidor fast? É aquele consumidor que tem uma necessidade de atualizar com mais frequência esse guarda-roupa. É um consumidor que gosta de tendência de moda. É alguém que sente que precisa de atualizar o guarda-roupa para se sentir, não se sentir, sabe, assim, datado, brega, né? E é uma pessoa que tem uma certa regularidade nas compras, tá? Então, tá sempre fazendo uma comprinha ali, ok? Esse é um consumidor fast. E geralmente ele é um consumidor que ele usa, né, pouco algumas peças, tá? E já tem uma necessidade de descarte. Esse cara, gente, esse perfil, né, essa persona, ele tanto tem necessidade de planejamento quanto necessidade de saber para onde ele pode destinar essas peças. E você pode ser essa ponte dupla. Olha, você provavelmente tem peças aí paradas que eu posso dar um destino a elas, te auxiliar nesse sentido. E você também está precisando de planejamento, né? Dificilmente, gente, isso são apelos importantes que vocês podem oferecer. Dificilmente a gente tem dimensão do nosso... dificilmente a gente tem dimensão do nosso estilo se a gente não tem autoconhecimento. Dificilmente a gente tem uma aplicação, né, de uma evolução do nosso estilo se a gente não tem planejamento, né? Então, tudo isso é argumento para vocês fecharem o trabalho, tá? Se você já tem uma loja própria, se você já tem um brechó, se você pretende fazer isso, você pode unir o útil ao agradável. Isso era uma coisa que a Camila fazia. Ela oferecia o serviço de triagem de guarda-roupa, de reestruturação. Dessa triagem, ela já levava umas peças para o bazar dela, né, para o brechó dela. Obviamente que quando tinha saída de peças, ela pagava a própria cliente, né? Ou ela revertia isso em crédito para a cliente usar em serviços futuros, tá? Como montagem de look, né? Como uma nova triagem, tá? Então, ela fazia essa moeda de troca aí com essa cliente. E ela também tinha, né, essa coisa com o varejo, tá? Então, ela fazia circular muita coisa, certo? Ela montou um espaço no AP dela, de brechó, sabe? Ela montou dentro de uma sala lá dentro do AP dela, então ela fazia umas fotografias super legais.
enfim, ela soube empreender muito bem, tá? Uma coisa que está pegando para muita gente é fazer um planejamento financeiro de compras, né? De moda, tá? Então, isso você também pode oferecer. Será que está faltando planejamento para essas pessoas? Né? Definir o que é importante, definir o que é urgente, o que é um item de sonho, saber quanto isso custa na prática, né? Em termos de tempo para essa pessoa, tá? Oferecer, se você já tem a parte de consultoria aí, né, como a maioria tem, a triagem de peças para esse planejamento de compras, tá? Essa triagem pode ser feita online, não precisa necessariamente ser feita no presencial, as listas também podem ser feitas no online, tá? O acompanhamento em compras, ele pode ser feito no online, a gente vai chegar lá, né? A montagem de looks, ela entra aí como parte desse processo também, se você, né, se sentir apta a fazer esse trabalho, ok? Fulano, você que já está pensando em fazer compras aí, né, para essa nova temporada, o frio tá aí, você não tá sabendo que peças você tem que comprar, então eu posso te ajudar nesse sentido, vamos fazer uma lista de compras, ok? Então, você pode pulverizar esse serviço, né? Não necessariamente você vai oferecer para essa pessoa investigação de objetivos em compras, triagem de peças, planejamento, criação de listas, pré-seleção. Tenta pensar, às vezes, em soluções, né, menores, mas que vão já abrir portas para vocês designarem outros serviços na área, tá? O próprio acompanhamento em compras, às vezes as pessoas, né, não têm dimensão de como fazer essa pesquisa, né, de sites de buscas aí que vão fazer comparação de preços, tá? E isso é impressionante, né, gente? Se a gente começa a comparar preço, meu Deus do céu, como que a gente encontra ótimas soluções, né? E às vezes as pessoas não têm essa dimensão, tá? Vou falar para vocês um exemplo absurdo, tá? Eu já estou numa saga há muito tempo, procurando um travesseiro decente, ortopédico, com questão de problema de bruxismo, etc. Falando isso, né, e esses celulares captam tudo que a gente fala e faz, começaram a aparecer no meu perfil umas propagandas de um certo tipo de travesseiro. E aí, claro, um site muito bem montado, né? Uma oferta muito incrível e tal. Aí vem vários benefícios do travesseiro. Até esqueci o nome do perfil. Aí eu fiquei encantada com a proposta, olhei. O travesseiro custava mais de R$ 200 nesse site. Falei, vou no Reclame Aqui, ver essa empresa. Aí tinham milhões de queixas do tipo: comprei, o produto nunca chegou, comprei 3 e veio 1. O tamanho que estava descrito não era o tamanho original, vários problemas. Gente, acreditem, poucas pessoas fazem isso. Talvez você tá aqui comigo e tipo, gente, eu não faço essa pesquisa. Eu vejo essas propagandas na internet e tipo, me encanto pela landing page e compro. Aí, gente, eu vi, o que eu fiz, ó? Peguei o nome do travesseiro e vi que era um produto importado. E aí eu joguei no Google, travesseiro tal. O mesmo travesseiro que é vendido por 200 e tanto nesse site, é vendido por R$ 80 no Mercado Livre. O mesmo. Fala, Carlinha. Mas aí você tem que ver no Mercado Livre se é Frete, quem é o se não é. vendedor, política de troca, toda essa maldade, Eu tá? tenho muito esse hábito de eu busco, eu vou no Reclame Aqui, eu vejo valores, eu vou no Mercado Livre. Eu sou sou de tecnologia, né? Então eu sou meio viciada em fazer isso, assim. E bom, isso vai te ajudar como shopper, né? Porque eu te garanto, muita gente não faz isso. Não, né? O Reclame Aqui já me tirou de comprar muitas coisas, muitas mesmo, muitas.
Pois é. E o que está acontecendo nesse cenário atual? Muita gente está sendo bombardeada com promoções, né? Com muita propaganda, mas as pessoas não têm o quê? Saco para pesquisar. Então, uma boa argumentação, gente, para vocês, como shoppers, é: olha, fulano, né? Eu já vi esses dias mas é um perfil de finanças que eu sigo, né? Para de comprar, sabe aqueles vídeos assim que a pessoa fica batendo assim na câmera? Para de comprar itens de promoção. Para de comprar na pandemia, né? Eu acho que tem coisas que vocês podem explorar do tipo: para de comprar sem planejamento. Né? Entenda que contratar um profissional que te ajuda a criar esse planejamento é alguém que vai te ajudar a reorganizar suas finanças nesse momento e a definir o que é prioridade. É uma pessoa que vai te poupar o tempo de escolher determinadas peças, de fazer uma pesquisa no Reclame Aqui, de fazer uma pesquisa de comparação de preços para te entregar o melhor resultado, né, dentro da sua lista de prioridades, dentro da sua possibilidade financeira, com a segurança de que aquele produto, né, ele está sendo comprado através de um fornecedor sério, né? E você tem que ter tudo isso claro, né, para o seu consumidor aí, para o seu cliente, que o seu trabalho tem um valor imensurável. Hoje eu digo para vocês uma coisa, gente. Eu penso que, em termos de varejo cliente final, eu penso que o varejo está cheio de gaps. Muita gente precisando de vender e precisando de gente para unir forças. E pensa, uma coisa é você fazer um cadastro aleatório lá na C&A, né? E tentar vender produtos lá da C&A. Outra coisa é você ir, às vezes, naquele lojista do seu bairro que está sofrendo para manter aquela loja, que não tem condições de contratar, que não tem a mega tecnologia ali da C&A, entendeu? Mas que talvez com ele você vai ter uma possibilidade de relacionamento e até mesmo de possibilidade de ganhos financeiros, que na C&A está tão pulverizado, né? Já tem tanta gente fazendo, talvez você não vai ter o mesmo retorno, sabe? Então, eu sugiro vocês irem nessas lojinhas locais, sabe? Naquilo que está mais próximo de vocês. Até porque já existem pesquisas que mostram que muitas pessoas estão preferindo as lojas de bairro, porque elas são menos movimentadas do que os grandes shoppings, do que os grandes centros comerciais, né? Então, elas oferecem a segurança de terem mais respiro, assim, sabe? De não serem aquelas lojas lotadas e tudo mais, né? Então, as pesquisas já estão mostrando isso aí, né? Um crescimento desses serviços. E, às vezes, o lojista de bairro é um lojista mais despreparado, que precisa do seu suporte, né? Que você pode encontrar ali uma possibilidade de fazer uma parceria, tá? E muitas dessas coisas acontecem dando a cara a tapa mesmo, né? É oferecendo seu trabalho, é indo lá, é conversando, é apresentando, tendo essa, digamos assim, essa cara de pau, né? De se oferecer, de se mostrar. E junto a isso, fortalecer o seu perfil, né, virtual. Acho que isso é bem importante, tá? E olha, gente, não necessariamente vocês têm que atuar só na parte de compra e venda de produtos novos e usados, tá? O shopper, ele pode oferecer soluções de upcycling e de descarte também, ok? Então, por exemplo, você pode oferecer para o seu cliente junto com algum outro profissional, se você não tem essa competência, né? Por exemplo, soluções de upcycling. Como renovar itens do seu guarda-roupa, né? Investindo aí, às vezes, no upcycling. O que é o upcycling? Customização de produto, né? Pintar uma peça, fazer algum outro detalhe ali, acrescentar um bordado, enfim. Óbvio que para a solução de upcycling, você vai ter que ter uma rede de contatos aí, né? Então, você pode ser essa pessoa que vai direcionar esse produto, né, para uma bordadeira, para alguém que tinge têxtil, para um costureiro, tá? E atenção, nem todo upcycling é mais barato. As pessoas têm uma ideia errada de que um upcycling é barato, tipo, é mais barato que comprar uma peça nova. Uma pessoa que quer pegar uma peça simples e bordar ela inteira à mão tem que entender que isso é um custo alto. Bordar à mão não é brincadeira, tá?
Mas você pode ser essa pessoa que vai fazer essa ponte. Por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que é exímia bordadeira em BH. Que não é meu interesse, tá? Mas se, por exemplo, eu fosse essa pessoa que quisesse ligar para ela e falar assim, Stephanie, vamos fazer uma parceria? Eu vou captar clientes para você fazer upcycling, a gente vai começar a mostrar essas peças, a gente vai começar a falar do bordado, vamos pensar aqui em tendências de bordado para essa estação e tal. E aí, toda cliente que eu captar, ela fecha um serviço com você e a gente divide essa venda. Isso também é um jeito de trabalhar, tá? E é um serviço de compra, tá? É um serviço de shopper, mas não tá naquela parte ali da venda específica de um produto, né? Ela tá numa área pós-compra, tá? É um produto que já existe, que já foi comprado e que precisa de uma atualização. Quando vocês forem lá nos meus módulos, tem uma parte que eu falo, né, das etapas do consumo. Então, isso aqui é uma etapa na qual você pode se especializar, você pode criar essa rede de upcycling na sua cidade, você pode ser essa ponte que vai fazer essa negociação com esses profissionais, tá? Então, isso é algo interessante. O que eu escutei das minhas costureiras de Divinópolis na semana passada, elas mudaram de casa, elas estão numa casa muito melhor do que a casa que elas moravam antes. E isso graças a um aumento na demanda pelos reparos. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo fazer reparos, upcycling em peças, ao invés de comprar peças novas. Então, isso é um movimento que a pandemia está trazendo junto com esse cenário, né, nosso de crise, que eu acho que é importante vocês se atentarem. Talvez a solução para vocês, em termos de oferta de serviços, está aí, no upcycling, tá? E solução de descarte. Lembrando que o descarte ele vai para doação ou para o lixo, né? Quando a gente fala da doação, você pode ser essa ponte aí, né? Da doação, ou alguém que vai fazer esse esquema de troca de peças. Por isso que eu vou trazer a Maiana para vocês trocarem uma ideia com elas. E tem um outro projeto que eu me lembrei, que é o projeto Gaveta. Já ouviram falar? Quero que vocês deem uma pesquisada. Chama Projeto Gaveta. Ele está funcionando online e é um esquema de troca de peças, né? E que tem uma espécie de assinatura, tá? E uma outra coisa que vocês também podem trabalhar, gente, é com a criação de serviços de aluguel de peças, né? Armário compartilhado. Por que isso pode ser interessante? Às vezes a pessoa vai, né, se ela tem um objetivo, por exemplo, de consumir menos, né, de ser mais consciente, ela pode trazer, né, essa proposta. Quem tem um projeto assim, de armário compartilhado, acho que é a própria Thaís Farage, mas ela tem algumas peças dela que ela disponibiliza em São Paulo, num lugar específico, eu não lembro exatamente aonde. Mas ela trabalha com armário compartilhado também, tá? Então, isso eu acho que é legal de vocês pesquisarem. Talvez a solução, né, de oferta de serviços está em criar uma possibilidade de armário compartilhado, ok? E aí a pessoa, ela assina planos, né, diferentes, tá? Então, você tem um plano básico, um plano intermediário, um plano avançado. No básico, e aí cada plano, gente, funciona de um jeito. Eu tô tentando me lembrar de um projeto que tinha, assim, em BH. Que eu cheguei a visitar e que era bem incrível. Vou tentar me lembrar, gente. E aí eu mando para vocês lá no grupo, tá? O que acontece num básico? A pessoa tem direito a pegar 5 peças por mês e ela tem um prazo específico mais encurtado para devolver as peças. E ela não tem direito à renovação daquela peça. No intermediário, ela pode ter, ao invés de 5, 7 peças para pegar e o prazo de devolução dela é maior. O avançado é uma pessoa que vai ter mais peças para pegar, um prazo mais alongado e ela pode renovar. Tipo, ao invés dela devolver, ela vai ficar com essa peça mais uma semana, tá? Isso também é bem interessante. Isso está rolando em vários segmentos, tá? Não é só na moda adulta. Tem uma amiga minha aqui de Salvador, que ela chama Marina, e ela desenvolve um projeto que chama Moda Limpa. Depois vocês dêem uma olhada, tá? A Marina, ela teve bebê recentemente. E, cara, ela tá postando altas marcas que estão fazendo isso. Ela paga um valor fixo para uma determinada marca. Que imagina roupa de criança, né, gente? Que
perde com facilidade. As mamães aí, o Ilfa, podem me ajudar, né? Perde com facilidade. Então, o que que rola? Ela tá com... Cara, a Marina tá com uma curadoria maluca, assim, de marcas infantis, que fazem isso, você assina, você recebe as peças, usa por um tempo, criança cresceu, você devolve as peças. Se você gostar da peça, pode comprar, tá? Então, ela disponibiliza para compra também. Não quero mais, a criança cresceu, eu também não vou usar essa peça mais, ela devolve, e aí ela pode pegar outras peças, porque ela tem aquele valor fixo ali, sabe? Muito fantástico. Muito fantástico. E olha, gente, aí tem vários nichos, né? Você vai ter essas trocas aí, né? Como é que fala? Esses armários compartilhados, tá? Assim como você vai ter dentro dessa ideia de armário compartilhado, nichos, tipo armário compartilhado de peças de luxo, existe, tá? Aluguel de peça de luxo, brechó de luxo de peças infantis. Tem milhões de possibilidades. Então, você, como shopper, não precisa pensar só eu tenho que vender produto novo ou usado. Não, você pode trabalhar com a economia circular e oferecer outras possibilidades, ok? Parcerias que podem ser interessantes para vocês, como shoppers, tá? Atuando com o cliente final. Você pode se unir a alguém que trabalha com finanças pessoais. Então, a partir daí, você pode fazer lives, você pode oferecer, por exemplo, alguém que é contratado para organizar finanças pessoais e você vai também ajudar essa pessoa a organizar planejamento em compras de moda. Você, obviamente, pode, se você já não é, né, uma consultora, uma personal stylist, juntar com alguém que seja e oferecer teste de cor e aí comprar a maquiagem, teste de cor e ajudar a comprar as peças, a triar e a fazer lista de compras, né? Análise da morfologia física e compra de peças voltadas para isso. Análise de estilo e compra de peças dentro do seu estilo. Pode fazer a consultoria de imagem junto com o shopper. Posso ser uma pessoa que vou ofertar serviço de visagismo, né? Ou de morfopsicologia facial, e trabalhar com produtos direcionados para isso. Aí você tem uma infinidade, porque você vai ter produto para cabelo, você vai ter serviço de cabeleireiro, você vai ter produto para pele, skincare, uma penca de coisas quando você vai só para o rosto. Eu posso ser também o organizer, junto com essa oferta toda de shopper aqui, que é organizar o closet depois das compras, tá? Posso me associar a clínicas de estética, salões de beleza, porque aí eu posso direcionar ali, né, organização de compras de produtos dentro, né, desses espaços. A gente já falou aqui de várias parcerias com costureiros, estilistas, bordadeiras, tingidores de têxteis, lojas de aviamentos. Gente, loja de aviamento, né? Às vezes o que falta para uma peça ficar melhor no guarda-roupa daquela pessoa é ter um botão mais interessante, é ter um zíper melhor. Então você pode ser alguém que vai ajudar essa pessoa a fazer essas compras, tá? Outlets, brechós, organizar eventos aí, né? Hoje nos online, como bazar de troca, compra e venda de usados, né? Você pode ser alguém que vai atuar com projeto, com ONG, né? Com espaço de reciclagem, tá? O marido da Marina, ele tem uma loja aqui ele tem uma marca que chama Eu Usaria, e ele tem um projeto em que ele oferece aulas, né, para a galera da periferia aqui. E cada peça que você compra reverte numa aula. Você consegue bancar uma aula para um aluno. Né? E hoje eu vejo que o shopper ele pode estar muito colado em ações, né, em projetos, em ONGs, que trabalham com moda e sustentabilidade, tá? Então, não se esqueçam de pesquisar isso. Fashion Revolution tá aí, tá rolando o evento essa semana da Fashion Revolution. A programação tá interessante, eles vão lançar livro, inclusive. Eu vou trazer a Maiana para vocês aqui, para vocês pensarem em projetos do tipo, né? E a agência de turismo, como eu já tinha falado na aula anterior, com a questão de turismo de compras. O que eu quis com essa aula hoje? Bombardear vocês de ideias. Enlouquecidas. Agora vocês têm que ir lá no módulo 3, porque eu deixei um exercício para vocês lá, que é vocês tentarem rascunhar já o projeto de vocês. Então lá vai ter um exercício que é tipo, olha, eu estou pensando em ofertar esse serviço, eu acho que esse serviço tem esse potencial, tem essa fraqueza,
Eu acho que tem essa oportunidade, tem lá o exercício para vocês. Tentem rascunhar, tentem me mandar até quarta-feira, para quinta-feira a gente trocar já uma ideia sobre esse rascunho desse projeto, que ele vai avançar mais para frente, quando a gente tiver aquela mentoria coletiva com esse projeto um pouco mais estruturado. Ok? Dúvidas? Luísa, estou pensando o que eu vou fazer da vida. Querem comentar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? O Wilfa tá respirando fundo. Oxi. Não? Eu penso em fazer esse projeto aí, já me dá uma dor. Eu sei, não é fácil, né? Botar as nossas ideias no papel. Eu tô com 1000 coisas fazendo ao mesmo tempo, gente. Eu tô... Então, Tipo, ó, vou até compartilhar com vocês. Eu tô com o Clube do Livro, né? E eu tô desenvolvendo altas coisas que ainda não, né, ainda não foram para divulgação, porque tem uma parte que tá com designer, e tô com várias coisas na minha cabeça. E uma coisa que eu tô fazendo aqui em casa também é que eu tô preparando um ambiente para gravar vídeo, sabe? Um ambiente bonitinho. E aí, isso tá me demandando várias coisas, tipo, entrar em contato com gente para reformar a poltrona que vai para o espaço, mandar fazer uma arara, não sei o quê. Milhões de coisas, né? E pensando num nicho de atuação, assim, que é o nicho de livros na área da moda, sabe? Unindo, né, meu perfil como educadora, meu público, que são muitas pessoas da área da moda que querem atuar, né, como profissionais, enfim. Não é fácil, mas, gente, bota no papel, sabe? Se a gente começa a desenhar as coisas, parece que as coisas ficam mais claras. Tentem fazer o que eu chamo de brainstorming, que é, tipo, põe no papel sem ficar pensando muito, sabe? Deixa vir enxurrada de ideias, bota palavras soltas, depois você jogar aquilo tudo no papel, respira, olha para aquilo, pensa, e aí você organiza as ideias, tá? Luísa, É importante. Fala, Wilfa. Tem um Instagram aqui que eu vi recentemente, eu fiquei boba. Foi falar do local para gravar. Eles fazem painéis que você lava na máquina de lavar roupa. Você jura que são móveis com iluminação, com tudo. Você leva o seu cenário para onde você quiser. Tu bota aí nessa parede atrás. É tão real. Quero. É tão real que é ridículo. Não Quero. tem noção, elas vêm até com ilhóis para você pendurar, tem um negócio para você. Menino, gente, olha, a galera gênia, né? Porque assim, a galera é muito chocante gênia. o nível de realismo. E eles fazem achar a demanda, né? No meu caso, sabe o que acontece? O tamanho que você quer. É muito doido, cara. Foda. Enquanto eu não tenho você dinheiro, por viagens, exemplo, para fazer um móvel, para fazer o espaço do jeitinho que você quer, com o vaso que você quer, com não sei o quê, tá lá o negócio pronto. Não, eu acho muito incrível. Preço... No meu caso, eu estou unindo duas demandas, tá? Que é o seguinte, eu tenho algumas peças que não coube no meu guarda-roupa aqui. Tem um guarda-roupa num quarto de visitas, mas que eu vou deixar ele vazio. É um guarda-roupa que já teve mofo, eu não vou botar as peças lá. E assim, eu vou deixar ele vazio quando vier uma visita, óbvio que eu vou, né? Eu já limpei, já tirei o mofo, não voltou a ter mofo, mas eu não quero botar minhas peças lá. Então, essa arara é para eu colocar o restante de algumas peças minhas mais de inverno, sabe? Lá. E então vai me servir de armário. E aí eu já vou aproveitar que essa poltrona também vai ser um cantinho meu assim de leitura, entendeu? E aí eu vou montar junto com isso, vou unir o útil ao agradável, vou fazer disso um cenáriozinho para vídeo e tudo mais. Né? Mas eu acho incrível, gente. Essa pessoa que criou isso é uma pessoa que enxergou um gap, uma oportunidade, né? E ofereceu uma solução. E esse exercício que está lá no módulo 3 serve para isso, para você pensar nesse gap e aonde você pode se especializar. Né? E com o que você quer trabalhar dentro do shopper. Eu acho que começar a rascunhar isso agora é importante. Porque daqui para frente a gente vai desenvolver passo a passo de atendimento.
Então, já ter uma ideia rascunhada é fundamental para ajudar vocês nisso, ok? Estamos combinadas? Tentem fazer o exercício para mim, porque a aula fica mais rica quando vocês vêm com exercício para a gente poder discutir e daí já aprimorar esse rascunho para os próximos passos. Perfeito? Beleza? Vou aproveitar esse finalzinho, dar aquela respirada. Hoje eu vou deixar o alongamento para o final da aula. Respira fundo aí. A semana está acabando. Vencemos. Mais uma semana. Que coisa boa, não é? Chegamos até aqui. Uau, muito bom. Dá aquela giradinha básica aí de pescoço. Pense numa coisa boa que aconteceu com você essa semana, ou com alguém que você conhece que te deixou feliz. Essa semana meu pai foi vacinado, eu fiquei muito aliviada. Estou compartilhando isso aqui com vocês. Espero que vocês tenham um ótimo motivo para sorrir hoje, pensando no que aconteceu. Respira fundo. Põe o ombro para cima e solta. Pensa que você não precisa carregar o mundo, não precisa. Pensa que é um passo de cada vez, é assim que a gente constrói as coisas. É mais importante dar um passo pequeno, mas conseguir dar um passo do que dar um passo grandioso e não dar conta. Acredite em você. Um beijo, um restinho de semana. Se tiverem dúvidas, não deixem de me acionar lá no grupo. A gente se vê quinta-feira. Obrigada, Aline. Beijo. Tchau. Beijo.